Bom dia, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estava com saudade já, hein? Como é que foi a semaninha de recesso aí? Vocês acompanharam aquele Hora do Intervalo, que foi um projeto diferente que nós do Centro de Mídias fizemos para vocês? Bom, hoje eu tenho uma novidade, na verdade, para mim é uma novidade, mas vocês já conhecem. Hoje quem está me acompanhando aqui é um professor diferente da Mônica e da Andréia, é o professor Edijoel. Bom dia, professor Edijoel. Bom dia, meus queridos educandos, né, os responsáveis aí também que acompanham as nossas aulas e os nossos queridos colegas professores, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero poder contribuir aqui com a aula de hoje e espero que nós tenhamos aqui ótimas interações, né, ligadas ao assunto aqui da aula, ok? Muito bem, então bora lá, que é o meu bordão, eu tenho um bordão, viu, de Joel? Bora lá, a gente vai começar a aula. Então, o título da nossa aula de hoje, olha que interessante, tartarugando, tem vários sentidos, né? Para a língua portuguesa, o tartarugando pode ser até devagar, mas não é o que a gente vai fazer hoje não, hein? A gente não vai tartarugar, não. Não sei por que falam tadinha da tartaruga. Joel, você viu o vídeo da tartaruga jogando bola? Que tá rolando na internet? Você não viu? Não. Tem uma tartaruga e um cachorrinho jogando bola. E a bichinha corre. Vocês viram o vídeo da tartaruga? Lari, você viu o vídeo da tartaruga? A Lari viu, tá vendo? Procurem aí na internet. Então vamos lá. Qual o tema da nossa aula? Análise e interpretação textual. Habilidade, analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos no modos indicativo, subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo, na produção escritural e leitura de diferentes gêneros, certo? Quais são os nossos objetivos de hoje? Então, nós vamos realizar a leitura e interpretação de texto, que é um texto de curiosidades, realizar análise morfológica, rever concordância nominal e aprender sobre o uso de aspas. Então, temos uma novidade aí, que é o uso das aspas, beleza? Então, vamos começar com a nossa interação, a nossa sondagem. O chat está aberto? Bora abrir o chat, que vamos lá dar os bons dias, subir vários bons dias aí, que eu quero ver se todo mundo tomou café. E responde pra Pro aí, o que você sabe sobre as tartarugas? Por isso que eu trouxe o maravilhoso professor Edijoel, porque assim, eu, no mundo de tartaruga, sei pouco. Vim de verde hoje, homenageando a tartaruga, mas não sei muito. E sobre o projeto Tamar, já ouviu falar? Então, seguinte, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem o que vocês sabem sobre a tartaruga e coloca lá o que você sabe, tá bom? E sobre o projeto Tamar. Já voltamos, 2 minutinhos. E aí, Edijoel, o que eles colocaram?
bastante interação aqui, Que viu, bom. gente? Parabéns aí pela contribuição de vocês aí, né? Então, ó, vou começar do último aqui, tá? E aí eu vou subindo. Elas vivem mais de 100 anos. Ícaro, né? Quem falou isso foi o Cauã. Não sei. Ah, e o Ícaro também É, falou. o Ícaro também? Olha, mais ou menos, viu? Então, assim, tem espécies que vivem, de fato. Tem espécies que vivem mais de 100 anos, 120, 130. Já vi texto na internet falando de 300 anos, mas isso é meio balela, viu? 100 anos... O mar é perigoso igual viver assim na terra? Então. Vamos dizer assim, igual pra gente? Porque viver é perigoso, né? A gente pode Então. atravessar a rua e de repente foi. O mar tem um negócio assim também? Diz-se que o mar, na verdade, é um grande deserto. Né? Ele é um grande deserto. Mais próximo do litoral é que é o perigo. Então, assim, acredito que você pode mergulhar e passar dias e semanas mergulhado e não encontrar, assim, um ser vivo impressionante e tal, como se fosse no deserto mesmo. Entendeu? Então imenso, né, gente? Que normalmente as pessoas que vão fazer filmagem tal, vão no lugar certo, né? Já sabem mais ou menos. Você já mergulhou, Edjoel? Não tive esse prazer ainda. Mas você tem vontade, né? sem Professor dúvida. de ciências. Até Sem eu dúvida. tenho, mas eu tenho pânico de colocar aquele cilindro, aquele negócio. Eu não sei. E assim o preço não é muito convidativo também. Também. O que mais que temos de comentar? Ó, elas são lentas, a Larissa falou. Tem uma casca grossa, onde elas podem se esconder. Verdade. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? É porque eu não quero dar alguns spoilers aqui, porque vai ter um texto. Aí depois do texto a gente vai conversar um pouquinho mais. O Júlio colocou, elas moram no mar, fazem um buraco na areia e botam ovos, depois voltam pro mar. Perfeito. As tartarugas marinhas fazem isso. Mas a gente tem que lembrar que existem registradas aí entre 250 e 260 espécies. E somente 7 são marinhas. E dessas 7, 5 visitam o Brasil. Nossa senhora, pouco, né? Pouquíssimo. E dessas 5, pelo menos 3, né? Então já vou falar alguma coisa aqui, pelo menos 3 estão com sérios riscos de extinção. E as que não estão com sérios riscos de extinção estão em risco, pelo menos. Tá vendo porque eu trouxe a professora Edjoel, gente? Pra gente ter esse bate-papo legal, porque o que eu sei sobre tartaruga? Só o que eu fiz no texto ali, que foi uma pesquisa, né? A Giovana colocou que elas são presas de tubarões, é verdade? Essa questão de presa e predador, na natureza vai depender um pouquinho de tamanho. Eu sei que você às vezes vê lá um leão, né, uma leoa caçando uma presa muito maior, mas é porque ela caça em grupo. Normalmente, você pega uma tartaruga e um tubarão, vai depender da tartaruga e do tubarão. A gente tem que lembrar que muitas tartarugas também são predadoras. Ah, é? Tá? Então vai depender. Tem gente que tem tartaruguinha... De peixes, né? Sim, mas pode ser até de um pequeno tubarão, por que não? Ah, é porque tem aquelas grandes, né? Assim, o que acontece é o seguinte, tem muita gente que tem em casa, às vezes, tartaruga e fica dando alface para tartaruga. É verdade, gente, já vi muito. Só que toda tartaruga, ela é onívora ou carnívora. O que é onívoro? Onívoro se alimenta de tudo. O que você colocar perto, se ela achar que é de comer, ela come. Até seu dedo. Tá? Inclusive, tem casos de gente que tem tartaruga terrestre. Vocês estão falando das marinhas, eu falei que são pouquíssimas as marinhas, as espécies marinhas. E tem casos de tartaruga terrestre que morde até o cachorro da casa. Tartaruga terrestre não são aqueles jabutis? Temos os jabutis, exatamente. Né? Na verdade, na que biologia... demoram para crescer, Isso. Você morre e a bichinha tá lá, e você vai deixar de herança. Ela vive 130, 140 anos, por aí. Mas a gente tem que lembrar o seguinte... que esses animais, né, eles não são domesticáveis, tá bom? Eles não te entendem como dono deles, é diferente de um cachorro, por exemplo. Por isso que não é nem recomendável ter, tá? O legal mesmo é deixar o bichinho viver a vidinha dele lá na natureza. Tá? E assim, normalmente eles vão se alimentar de tudo. Tá? Se você der alface, eles vão comer alface, mas se você pegar um pedacinho de carne e der, você vai ver que vai comer também. Olha, essa é uma coisa que eu não sabia. Então, vamos adiantando aqui, depois a gente volta aí nos comentários, se tiver algum bem legal... Aí separa a gente. Então, tá bom. Vamos conceituar aí um pouquinho sobre a tartaruga. Pode fechar o chat. Essa aqui foi uma pesquisa que eu fiz para ter um texto base, né? E aí, graças a Deus, consegui trazer o professor Edjoel e ele vai complementar aí essa nossa pesquisa. Então, a tartaruga é um réptil cujo corpo é coberto por um casco. As tartarugas são famosas por se movimentar lentamente. Há cerca de 250 espécies ou tipos de tartaruga. Elas existem por todo o mundo. Algumas vivem em águas doces, cágados,
outras nos oceanos e outras na terra, que são jabutis. Algumas vivem em florestas e há tartarugas que vivem até no deserto. Essa eu não sabia, hein? Elas podem ter muitos tamanhos diferentes. A menor pode medir 10 centímetros e a maior 2 metros e pesar 680 quilos, que é o caso da tartaruga do Atlântico, espécie marinha. Tem pernas fortes, com pés pequenos e dedos com garras. As tartarugas marinhas têm nadadeiras no lugar das pernas dianteiras. O casco de uma tartaruga é feito de osso, muito duro e forte. A maioria delas consegue esconder a cabeça, as pernas e a cauda dentro do casco para se proteger dos inimigos. Podem se alimentar de vermes, lesmas, insetos, água-vivas e moluscos, aqui no caso as marinhas, né? Mas muitos comem apenas plantas. Além disso, elas conseguem armazenar alimentos sob a forma de gordura. Algumas também armazenam água e podem passar dias ou até semanas sem comer ou beber. Todas as tartarugas botam ovos na terra. Então foi um resuminho aí que eu achei e que eu fiz esse texto. Mas aqui, professor, o que a gente pode complementar desse nosso texto aí? Alguns até colocaram aqui, que eu acho que é importante vocês entenderem assim. Segundo a estimativa, acho que até do próprio Projeto Tamar, se não for, me desculpe aí, eu vi várias referências, mas para cada 1000 ovos, somente entre 1 e 2 tartarugas se tornarão adultas. Para cada 1000 ovos. Por quê? Porque, primeiro, eles têm muitos predadores, né? Você tem que lembrar que a tartaruga, ela vai lá, igual falaram aqui, a tartaruga marinha, ela vai lá na areia, ela vai cavar, fazer o ninho, né? De nidificar, que a gente fala, vai colocar ali os ovos, centenas de ovos, e vai embora. Então, a gente fala na biologia que ela não tem cuidado parental. Ela não cuida do filhote. Ela deixa lá e vai embora. Ele fica à própria sorte. Então, E quando ele nasce, ele não encontra ela nem nada. Ele nasce na hora certa e vai pro mar, sabe o que tem que fazer. E aí, parece que existe uma combinação entre a iluminação da lua, o reflexo na água do mar, para esse filhote conseguir encontrar o mar. Então, um dos problemas hoje já é a iluminação artificial das cidades, que os filhotes acabam indo em direção à cidade do que ao invés do mar. Então, eles já podem morrer por não encontrar o mar. Né? Aí, se eles vão em direção ao mar, imagina a quantidade de predadores que tem maior do que eles. Lembra que eu falei, a questão da presa predador muitas vezes está ligada ao tamanho. Se é pequeno e cabe na minha boca, vira comida. É simples assim. Sim. Né? Na natureza é mais ou menos isso. Então, uma tartaruga ela pode ficar enorme, mas quando ela é filhote, ela pode servir de presa para muitos animais, inclusive caranguejos. E elas andam em bando? Então, elas encontram-se, né, nadando, assim, em grupos, elas vão em grupos, tal, mas eu não sei se todas as espécies fazem isso eu não sei te dizer. E deixa eu te fazer uma pergunta bem leiga, assim, coisa de quem não sabe nada mesmo. Porque tem animais que eles não precisam ter uma relação para gerar um ovo, um filhote. Sim. A tartaruga precisa? Ela precisa, e se eu não estou enganado, a fecundação já é interna, ela precisa ter sim. Tá? Então eles têm, normalmente esses animais, né, por exemplo, qualquer animal, eu não sei se é o caso da tartaruga, mas o animal que ele é territorialista, né? No caso da tartaruga eu acho que não, acho que eles até se juntam em grupos, mas ele fica manso na hora de cruzar. Ou seja, se você tiver uma tartaruga ali sozinha e não botar ela para cruzar, você nunca vai ter filhotinhos. Se não botar para cruzar, não, ela não bota o ovo. Tá vendo? A gente tem que fazer igual o nosso bichinho de estimação. Tem gente comentando aqui, minha tia tem, alguém tem, porque nós temos pessoas de todo o território aí de São Paulo, né? Sim. Lembrando que para ter uma tartaruga, tem que ter uma autorização, né, Joel? Sim. Oficialmente, né? Veterinários não, aquelas lojas vendem, não vende com certificado e tudo? Sim, aí tem que ter um certificado do IBAMA, né? Porque a tartaruga, normalmente ela vai pertencer à fauna. E todo animal que pertence à fauna brasileira, né, fauna é o conjunto de animais que tem no país. Então, no nosso caso aqui, o Brasil. Então, todo animal que pertence à fauna brasileira é protegido por lei. Todo. Tá bom? Em casos muito específicos, né, o governo pode permitir, por exemplo, a caça de determinado animal porque virou uma praga. Mas é muito difícil acontecer. Então, assim, dificilmente, né, a polícia ambiental vai entrar na casa de alguém porque tem um animal, a menos que tenha uma denúncia. Mas o ideal é que tenha tudo legalizadinho, bonitinho, com documentação, comprado num lugar
que o IBAMA registrou e que aí você sabe que não foi uma caça ilegal, que às vezes o cara para caçar um e poder te vender, ele mata 5, 6. Então, porque muitos estão dizendo, eu tenho tartaruga, minha avó tem, minha tia tem. E sobre o Projeto Tamar? Também fiz uma pesquisa aqui. Projeto Tamar, coloca aí na tela para eles. No Brasil, existe o Projeto Tamar, fundado em 1980. Alguns comentaram aqui, eu ouvi falar, mas eu não sei o que é. Você viu algum que comentou alguma coisa sobre o Projeto Tamar? Puxa vida, tinha uma moça aqui que falou que fez até um trabalho sobre isso. Legal, né? Deixa eu ver se eu acho. Tá, eu vou terminando de ler e ver se você consegue achar. Que realiza um importante programa revolucionário de conservação, cujo objetivo principal é proteger as tartarugas marinhas que estão ameaçadas de extinção no litoral brasileiro. Em 2015, após 35 anos de trabalho, o Projeto Tamar já havia devolvido ao mar mais de 25 milhões de filhotes de tartarugas marinhas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Projeto Tamar quando eu fui para o sul do país, na verdade. Eu fui lá para Santa Catarina, eu acho que foi em Floripa. Em alguma das praias de Floripa tem um Projeto Tamar. E aí eu consegui ver uma tartaruga enorme. Então, eu acho que ela tinha sido resgatada nesse caso. Se eu não me engano, acho que ela tinha sido resgatada, estava sendo tratada, cuidada, porque normalmente elas são pequenininhas, né? E aí eles soltam. Mas, gente, era lindo de viver, assim, as crianças ficam encantadas. Aí você achou a resposta? Não, então, a Maria Clara, ela está dizendo aqui que já foi também nesse projeto, que é bem legal, é um projeto que ajuda as tartarugas. Pode abrir o chat, vamos ver se mais alguém foi aí no Projeto Tamar, ou já ouviu falar do Projeto Tamar, enquanto o professor complementa alguma coisa. Eu acho que, assim, esse texto com relação ao Projeto Tamar, eu sei pouco também, né? Eu sei Você já foi? Não, nunca fui, não tive oportunidade ainda, porque talvez eu fui me especializar em outra área da biologia, né? Mas tenho vontade de conhecer. Eu sei que é um projeto que ele é financiado por uma estatal brasileira, né? E agora, por essa questão aí da pandemia, eu até inclusive vi uma reportagem que eles estão com sérias dificuldades, porque sem visita, diz que a maioria da grana que eles recebem, apesar desse patrocínio, a maioria da grana vem mesmo de quem visita, e assim, eles estão passando por bastante dificuldade. Então seria importante, né, quem pudesse entrar no site, conhecer, ver se vale a pena contribuir, né, porque eu acredito que é um trabalho importante. Muito bem. Tem mais alguma coisa, Edgar, que você lembrou? Ou a gente pode, de repente, pedir para eles perguntarem alguma coisa? Pode, eu não sei se eu vou poder responder, mas eu posso adiantar para vocês assim. Pode abrir o chat, Lê. Uma curiosidade legal. Lena, lá. Sabe essa parte dura aqui do nosso corpo, que a gente chama de unha, isso aqui, e também nosso cabelo, é formado por uma proteína chamada queratina. É a mesma proteína que faz o casco da tartaruga. Então, é duro. O casco da tartaruga, ele é assim, tirando uma única espécie marinha que vai ter couro, todas as outras espécies, elas vão ter, né, vai ter por dentro lá o esqueleto, que vai ser as costelas e mais a coluna, e vai estar tudo soldado ali. E em cima, depois da pele, vai ter algumas placas que é semelhante à nossa unha, de queratina. Inclusive, ela troca essa placa. E quem que consegue morder aquele casco? Tem algum predador que consegue, tipo jacaré, de repente? Então, na verdade, eu acho que os predadores procuram mais as partes moles, né? Que é a de baixo, né? Tentar pegar... Não, embaixo também o plastrão que chama também é duro. Durinho, também né? é duro. E que parte Por isso que ela... acho que normalmente o predador pega distraído, né? E aí é complicado. Mas tem animais que têm mordidas bem fortes. A Pro Sandra tá falando aqui que ela conhece o projeto, que é muito sério e que vale a pena ajudar. Então aí quando passar a pandemia, gente, peçam para os pais de vocês levarem, né? Eu não sei aqui em São Paulo se é alguma praia do nosso litoral nordeste, mas provavelmente tenha, né? Tem, aqui em São Paulo tem também. Então bora procurar e conhecer esse projeto que é muito legal, certo? E aí eu vou deixar o chat aberto, não tenho o hábito de fazer isso, mas como eu tô amando esse papo, eu acho que vocês também, eu vou deixar o chat aberto um pouquinho para vocês colocarem algumas perguntinhas aí, se a gente puder responder, né? Lembrando que a gente não vai conseguir ver todo mundo, mas aí a gente tenta. Tem gente colocando em Ubatuba, tem, pro Fernanda, pro Márcia, muito obrigada. Aí, enquanto vocês ficam aí, vamos fazer a leitura de um texto rapidinho, só que aí é o seguinte, abre o chat, coloca a pergunta quem tem que colocar, porque vamos focar no texto. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar 2 minutinhos o chat aberto, porque eu conheço vocês, se a gente fica com o chat aberto, vocês não prestam atenção no texto. Então, 2 minutinhos a gente já volta, tá bom?
A Yanara fez uma pergunta interessante, né? Se as tartarugas hibernam. Então, é assim. Aí vamos lá, né? Vamos por partes, fazer igual o Jack Stripador. É assim, na verdade, a gente pode classificar aí os animais em 2 grupos, mais ou menos, tá? Mas a gente pode classificar em 2 grupos. Os que a gente fala que tem sangue quente, né? Que aí são os homeotérmicos. Homo quer dizer que não muda, né? Tá sempre igual. No nosso caso, nós somos homeotérmicos, sempre 36 graus e meio, aproximadamente 37, né? E tem os pecilotérmicos, que eles dependem da temperatura do ambiente. Então, quando está muito calor, esses animais ficam muito ativos. E quando está muito frio, meio que cai a energia da bateria. Os insetos são assim, por exemplo. Por isso que no calor é cheio de inseto. No frio some tudo. E fica tudo perto da luz, né? Parece que pegando energia, justamente. Não, e assim, se a gente for mais além, né, extrapolar um pouquinho o assunto e falar, por exemplo, do aquecimento global, esse é um dos grandes problemas. Se você tem a temperatura que vai subindo muito, você começa a aumentar, por exemplo, para nós seres humanos, o tipo de doença que é disseminada por alguns insetos, como a dengue, por exemplo. Verdade. Né? Então, só para a gente ter uma ideia de como uma coisa pode, né? Mas, então, por que eu estou falando isso? No caso das tartarugas, elas são vertebrados. Então, quem são os vertebrados? Os peixes, os répteis, né? Os anfíbios, então os peixes, anfíbios e répteis, as aves e os mamíferos. Nós fazemos parte do grupo dos mamíferos, tá? Porque nós temos pelos e glândula mamária. Quem tem pelo e glândula mamária é mamífero, tá bom? E aí você tem as aves, que também são homeotérmicas, e aí você tem os répteis. Dos répteis para baixo, o que eu falei aí, réptil, anfíbio e peixe, e tudo para baixo, eles vão depender da temperatura do ambiente. Então, todos os répteis, se você colocar numa temperatura muito baixa, falar todos em biologia é sempre complicado, né? Vai ter um monte de exceção à regra, porque vida é complicado. Mas, via de regra geral, tá, ele vai depender da temperatura do ambiente. Então, baixou a temperatura, se você colocar numa caixinha de sapato, ele vai ficar lá. Lógico que você não vai fazer isso, mas... Não façam. A Monique colocou aqui que ela faz parte do projeto Tamarim Ubatuba. Olha. Ela mora lá. Parabéns, Monique. Muito Compartilha com a gente alguma coisa que você sabe. Muitos professores elogiando, muito obrigada. Professores falando que participam, que tem no Guarujá, que tem em Ubatuba. Aí a gente vai fechar o chat um pouquinho, que agora a gente vai focar agora... no texto que a gente precisa ler para também enriquecer um pouco mais nossa aula. Só que agora é um texto diferente. Não é um texto igual a gente acabou de analisar, expositivo e informativo, certo? Pode. O chat fechado. Então, bora lá. Texto na tela. Curiosidades do mundo animal. A história de Hofesh. Hofesh é o nome de uma simpática tartaruga verde que foi encontrada jogada numa praia mediterrânea em Israel. Ela estava quase morta, presa a uma rede de pesca com as patinhas esquerdas paralisadas. Foi recolhida pela equipe do Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas de Israel e recebeu implantes tecnológicos especialmente desenhados que desenvolveram sua mobilidade. Após 4 anos de estudo e várias tentativas que a fizeram nadar com segurança novamente. Apesar de o nome Hofesh significar liberdade em hebraico, a personagem jamais poderá retornar à vida selvagem, pois ainda seria presa fácil no oceano. Porém, Hofesh não ficará sozinho no seu tanque do centro de reabilitação, pois Tizurit, uma tartaruga verde fêmea, já divide espaço com ele e parece que será por muito tempo. Tizurit foi resgatada por estar cega devido a um acidente com um barco e também não poderá ser devolvida ao mar. O casal já interage muito bem e poderá formar uma linda família. Ai, vão ter ovinhos. Né? Vão ter ovinhos. Aí vocês vão responder no chat aí essa atividade. Pode abrir o chat já, que aí eu acho que por conta do tempo eles conseguem responder aberto. Responda aí, pré-pro. As aspas, que são esses 2 tracinhos que nós colocamos assim no começo e no fim da palavra ou da frase, são um sinal de pontuação cuja principal finalidade é destacar alguma parte ou expressão de um texto, atribuindo-lhe sentido. No texto, a palavra liberdade aparece entre aspas, que se justifica por... Falou lá que Hosef, né, significava liberdade. Hofesh, olha eu já mudando o nome do bichinho, porque é macho, né? E aí, o que significa aí pra você? É justificada pelo quê? A, fazer um comentário sobre a história da tartaruga resgatada. B, destacar a palavra que traduzida do hebraico nomeia a personagem principal. C, ironizar a personagem da história que se encontra em cativeiro,
ou D, libertar a personagem principal que se encontra em cativeiro? Eles já estão respondendo, né? Sim. A maioria colocou o que aí? Pode falar? Pode. A esmagadora maioria colocou B. Muito bem. Temos um ou outro que colocou outro, Tem. mas como Colocou. a gente não tem o texto em mãos, às vezes é Sim. difícil lembrar, né? É verdade. Então, bora lá. Qual que é a certa? B, justamente. Então, no texto tinha lá falando Rofesh, que em hebraico significa liberdade, e aí a palavra liberdade estava destacada aí entre aspas. Ok. O uso das aspas, vamos conceituar aí para vocês. Pode fechar o chat. O uso das aspas. As aspas ou vírgulas dobradas são sinais de pontuação usados para realçar certa parte de um texto. As aspas são usadas para... Temos várias coisas para usar aspas. Você sabia, professor? Língua portuguesa é uma coisa maravilhosa, né? Assim como ciências. Então, pode ser o quê? Citações. O que era citação? Se eu for falar uma coisa de alguém, se eu for retirar uma fala de alguém do texto, né? Eu tenho uma citação direta, uma citação indireta. A gente vai aprofundar isso porque vocês estão no 6º ano. Mas vão ver bastante. Destacar palavras pouco usadas, né? Palavras estrangeiras, incomum, ou todas as palavras estrangeiras, embora para este caso a gente também use o itálico. Já falamos disso aqui, se eu não me engano, a Andréia comentou. Depois, indicar palavras com outro sentido, como afetivo, irônico e outros. E a última aí, destacar palavras ou expressões com valor significativo, embora para este caso seja preferido o negrito. Então, assim, nós temos casos que podemos usar as aspas, mas temos casos que outras formas também são cabíveis, como o itálico e o negrito, né? A gente, às vezes, usa aspas sem nem perceber, sem nem saber para que está usando. A citação é o mais comum, né? Pelo menos para os professores, a citação é o mais comum. Aí, continuando, temos também indicar o título de obras. A gente também coloca isso entre aspas. E representar a fala de uma pessoa. Para este caso, é preferível travessão no discurso direto. Olha aí, novamente, mais um caso que nós também podemos usar outra forma, tá? As aspas usam-se aos pares. Então, eu não coloco uma aspas e deixo sem no fim. É igual parênteses. Eu abro e fecho, tá? Geralmente, com 2 sinais gráficos no início da parte do texto, destacado, e 2 sinais gráficos no final da parte do texto destacado. Quando é necessário destacar uma parte dentro de uma parte já destacada, usa-se um sinal gráfico no início e um sinal gráfico no fim. Quando eu já tenho uma parte grande destacada, aí eu só uso um sinalzinho, certo? Aí, tem mais uma atividade. Deixa eu beber uma água aqui, respirar. Você lê para mim essa atividade, Pro? Leio. Então, responda no chat. Releia a primeira frase do texto, a história de Rofesh. Como é que é? Rofesh. Rofesh, ok. Transcrita abaixo. Rofesh é o nome de uma simpática tartaruga verde que foi encontrada jogada numa praia mediterrânea em Israel. Ela estava quase morta, presa a uma rede de pesca com as patinhas esquerdas paralisadas. Vai ler A? Posso ler? Pode. A. A palavra ela, um pronome, em destaque, é um elemento de retomada que ajuda a estabelecer a coesão e a organizar as informações do texto. Que expressão ou palavra do texto é retomada pelo pronome ela? Muito bem, obrigada, Pro. Então, aqui nós temos o seguinte. Vamos analisar a palavra ela, que tem ali naquele trecho que foi retirado, certo? O professor leu o texto, pode abrir o chat já. E temos a palavra lá, ela estava quase morta. Quem é esse ela aí? A quem se refere esse ela? Porque nós usamos termos assim, às vezes, para a gente não repetir muitas vezes o nome. Nós usamos outros termos, sinônimos ou outras palavras para dizer a mesma coisa, para fazer uma referência. E o pronome é algo muito utilizado para isso, né? Eles já estão colocando a resposta aí que eu estou vendo. O que eles colocaram? Espera aí, aqui tá parecendo tartaruga. Tartaruga. Alguns até colocaram o nome. O nome, né? Rofesh. Rofesh, a gente viu que é uma tartaruga macho, né? É o Rofesh. Exatamente. Então, a não ser que fosse ela, Rofesh, a tartaruga. Sim. Porque a gente não fala o tartarugo, né? É a tartaruga. Fêmea é a tartaruga macho. Isso, exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, esse ela, sim, refere-se aí o quê? A tartaruga, né? O pronome pessoal, ela, retoma, estabelece referência, substitui o nome, o substantivo próprio é de Rofesh, no caso, Rofesh, a
tartaruga, mas é a tartaruga macho, porque a gente viu que ele é um machinho. Mas sim, quem colocou tartaruga... Aqui, ó, o tartarugo, Leonardo colocando. O tartarugo. Aí temos a B. A expressão em destaque, uma simpática tartaruga verde, apresenta uma palavra nuclear cuja função é nomear algo, substantivo, e outras palavras que caracterizam, qualificam, que são os adjetivos. O ser ou objeto nomeado, no caso aí, na expressão, qual é a palavra que nomeia e quais são as palavras que caracterizam? Nossa, Pro, não entendi o que você quer dizer. Então, naquela expressão que eu coloquei ali, anterior ali, ó, uma simpática tartaruga verde. É que eu não grifei, mas eu deixei entre aspas. Então, eu destaquei ela na frase. Lembra que a gente falamos do uso da aspas? Então, eu estou destacando aí. A expressão em destaque, uma simpática tartaruga verde, apresenta uma palavra nuclear, ou seja, um substantivo, e apresenta também adjetivos, ou seja, que é um ser ou objeto nomeado. Na expressão aí, qual é a palavra que nomeia? E quais são as palavras que caracterizam? Eu vou dar 2 minutinhos, porque o que eu quero? Eles já estão colocando para mim, eu já estou vendo alguns. Mas, separa para Pro assim, ó, nomeia, substantivo, qual que é a palavra? E caracteriza, que é o adjetivo. Qual que é a palavra que está caracterizando? Que aí a gente consegue localizar melhor, certo? Vou dar 1 minutinho para vocês fazerem isso. Muito bem, temos muitas respostas. E aí, Edil, o que eles colocaram? Então, eu achei uma contribuição da prof aqui. O que a prof colocou? A prof Maísa colocou que o adjetivo é simpático e verde e o substantivo é a tartaruga. Muito bem. Já serve de gabarito. Alguns foram colocando separados, né? Tartaruga substantivo, alguns colocaram verde, outros simpática. Né? Mas o que a gente tem que lembrar, então, é que, de repente, o enunciado não colabora muito para a gente entender perfeitamente a pergunta, mas eu tentei dar uma ajudadinha. Então, o que nomeia é sempre o substantivo, que era a função do substantivo é nomear, lembra? E aí, quem que está nomeando, de quem que a gente está falando? A tartaruga. Sim. Então, é a tartaruga. E quais são as características? No caso, são os adjetivos. Tem gente que acha que adjetivo é só qualidade. E não é, já falamos isso numa aula. Defeito também é adjetivo, gente. Se eu for dar uma característica, a tartaruga é verde, eu tô caracterizando a tartaruga, não tô? Sim. Agora, se eu falo a tartaruga é simpática, também tô falando, tô dando uma característica. Então, os dois aí, como a Pro colocou, estão certos. E muitos de vocês acertaram também. Alguns colocaram um ou outro, mas foram no caminho certo, é isso que importa. Aí a próxima, C, será que a C dá tempo? Na expressão, uma simpática tartaruga verde, todas as palavras estão no singular. Se a palavra tartaruga aparecesse no plural, o que aconteceria com as demais? Pode abrir o chat. Reescrevam para mim agora tudo no plural aí. Uma simpática tartaruga verde. Como ficaria? Pode abrir o chat que está fechado. Como ficaria uma simpática tartaruga verde no plural? Tá fechado ainda. Agora abriu. Aê! Vamos lá, pessoal. Uma simpática tartaruga verde. Coloca no plural para Pro.
Oi, bye. Vamos responder. Quem vai ser o primeiro? Aê, temos um. Marcelo, as simpáticas tartarugas verdes. Ele mudou até uma para as. Né? Todo as, gente, umas. Olha lá, umas. Ó, o artigo. Indefinido, umas, não quero definido as. A Giovana foi bem. Giovana colocou? O que ela colocou? Umas simpáticas tartarugas verdes. Rafael também. Umas simpáticas tartarugas verdes. Aí, o Luiz também acertou, a Beatriz, a Lívia. Muito bem. Então, ao passar a palavra tartaruga para o plural, a expressão irá adequar da seguinte maneira. Umas simpáticas tartarugas verdes. Eu acabo colocando tudo no plural. Por quê? Artigo eu coloco no plural, porque tem umas, né? O substantivo eu coloco no plural. E aí, no caso, os adjetivos também. Quando a gente coloca isso, a gente já falou disso. Como é que é o nome? Concordância nominal. Lembra que eu falei do estrangeiro que falava meu sofá, minha sofá? Você sabia que muito estrangeiro fala minha sofá? Sabe por quê, Joel? Porque eles analisam o a como sendo a palavra feminina. Sim. Então, eles associam o pronome minha ao sofá, seria meu sofá, né? Minha cama, meu sofá e vai. Então, é a mesma coisa, lembra dessa aula? Então, é concordância nominal. Você acabou de analisar uma regra básica aí da língua portuguesa, que é o quê? Quando trata-se da concordância de gênero masculino e feminino e número singular e plural. Nós colocamos aí, analisando o gênero, no caso a tartaruga, que acaba sendo feminino, colocamos para o plural de acordo com o substantivo. Então, os outros termos, que são os adjetivos e os artigos, fizeram o quê? Eles acompanharam. Então, artigo indefinido aí foi umas. E os adjetivos verde e simpática também acompanharam, ok? Então, concordância nominal a gente já viu, só para retomar mesmo. Aí tem uma proposta de atividade. O que você acha de ler para eles, essa proposta? Muito bem, proposta de atividade. Que tal saber mais sobre esse mundo animal? Procure informações e curiosidades sobre a tartaruga e aproveite os conceitos e conhecimentos que reviu na aula de hoje. E produza algum texto sobre este tema, a tartaruga. Pode ser um poema, um conto, uma crônica, uma fábula ou outro. Use a imaginação e a criatividade. Poste no hashtag eu no Centro de Mídia São Paulo. E aí marca eu e o professor Edi Joel. Isso. Porque já que a gente vai procurar curiosidades e fazer um texto, bora lá e postem tudo que vocês tiverem aí dessa aula, que eu achei bem legal. Professor, muito obrigada. Você contribuiu muito, como eu imaginava. E por hoje é só, meus amores. Lembrando que dá pra gente analisar, tem o QR Code, né, na tela para eles. Então avaliem aí a nossa aula. E por hoje é isso. Coloca lá o que você achou. Eu tô vendo no chat também, porque eu gosto de deixar o chat aberto. Que é para eles irem comentando o que eles acharam da aula. Então, beijo, beijo, beijo. Até quinta-feira. Obrigada, Joel. Eu que agradeço, imagina. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.